Oi, meus queridos, meu nome é Dona Mariana. E desde a infância, aprendi que a vida pode ser cruel, mas também ensina muito. Cresci em uma fazenda no interior de Minas Gerais, onde a luta era diária. Perdi meu pai cedo, depois minha irmã. Mas a dor me fez mais forte. Hoje vou contar como o amor e a esperança me guiaram. E como, apesar de tudo, consegui encontrar a felicidade. Antes da gente começar, me conta aí nos comentários de onde você está ouvindo essa história. E já se inscreve no canal, porque essa jornada de superação está só começando. E eu prometo que você não vai querer perder nenhum capítulo. Minha história começa em 1948, na Fazenda Esperança, em Minas Gerais. Nasci no meio da roça, onde a terra vermelha tingia nossos pés e o cheiro de café torrado enchia as manhãs. Meu pai, José, era um homem forte, de mãos calejadas. E minha mãe, Ana, a mulher mais guerreira que conheci. A vida era simples, mas também dura. Desde pequena, eu ajudava minha mãe com os afazeres da casa e acompanhava meu pai na lavoura. Acordávamos antes do sol nascer e o trabalho não dava trégua. Minha irmã mais velha, Clara, já ajudava minha mãe, enquanto eu e Pedro, o caçula, corríamos pelos campos. Mesmo na dificuldade havia amor entre nós, e isso fazia tudo valer a pena. Eu sempre sonhei com algo maior. Enquanto capinava a terra ao lado do meu pai, olhava para o horizonte e imaginava como seria viver em um lugar onde não precisássemos lutar tanto por comida. Mas meu pai sempre dizia: Mariana, a gente vence na vida com trabalho e honestidade. Eu acreditava nisso, mesmo sem saber os desafios que o destino me reservava. As noites eram iluminadas por um lampião a querosene. Minha mãe costurava roupas remendadas e meu pai tocava sua velha sanfona. Era nossa alegria depois de um dia de labuta, mas a pobreza nos rondava como sombra. Muitas vezes dormíamos com fome e minha mãe fingia não ter apetite para sobrar mais um pedaço de pão pra gente. Foi assim que cresci, entre o amor da família e o peso da necessidade. A infância na fazenda me ensinou a ser forte, mas eu ainda não sabia que a vida ia me testar de maneiras que eu nunca poderia imaginar. O destino não tem piedade, e logo eu descobriria que os dias difíceis ainda estavam por vir. A vida na fazenda seguia seu curso, até que, numa tarde de 1954, tudo mudou. Meu pai saiu cedo para marchar para a lavoura, como sempre fazia. O sol ardia no céu, e eu podia ouvir o som do facão cortando o mato. Mas, naquele dia, o silêncio veio rápido demais. De repente, ouvimos um grito que eu nunca esqueceria. Corremos até lá e encontramos meu pai caído no chão, o rosto contorcido de dor. Uma cobra cascavel havia cravado as presas na perna dele. Minha mãe se ajoelhou ao lado dele, desesperada, tentando sugar o veneno. Mas no fundo, todos sabíamos. O hospital mais próximo ficava a léguas dali, e não tínhamos cavalo para correr até lá a tempo. Passamos a noite rezando enquanto ele delirava de febre. Minha mãe molhava a testa dele, murmurando orações entre lágrimas. Eu segurava sua mão, sentindo o calor ir embora aos poucos. No amanhecer, quando o primeiro raio de sol atravessou a janela, meu pai deu seu último suspiro. E com ele, parte de nós morreu também. O enterro foi simples, debaixo da grande mangueira no fundo da fazenda. Minha mãe, de preto, parecia ter envelhecido 10 anos em um dia. Pedro chorava baixinho, sem entender direito o que estava acontecendo. E eu sentia um buraco no peito, um vazio que nenhuma lágrima conseguia preencher. A partir dali, a vida nunca mais seria a mesma. Sem meu pai, tudo ficou mais difícil. A lavoura precisava de um homem forte, e nós só tínhamos minha mãe, cansada e magra. Clara começou a trabalhar mais, e eu tentei ajudar do jeito que dava. Mas a comida ficou mais escassa, e o riso da nossa casa foi sumindo.
O peso da responsabilidade caiu sobre nós como uma tempestade sem fim. Naquela noite, deitei ao lado de Pedro e segurei sua mãozinha pequena. Eu vou cuidar de você, prometo. Sussurrei, mesmo sem saber como. O futuro parecia escuro, incerto. Mas uma coisa eu tinha certeza: eu não deixaria minha família desmoronar. Mesmo que o destino tivesse outros planos para nós. Depois da morte do meu pai, a vida virou uma luta diária. Minha mãe fazia de tudo para manter a gente de pé, mas o dinheiro era pouco. Foi quando Clara, minha irmã mais velha, tomou uma decisão que mudou tudo. Ela aceitou trabalhar na casa do Coronel Arnaldo, um fazendeiro rico que morava perto da cidade. Ela tinha só 15 anos, mas não viu outra saída. No começo, Clara mandava notícias dizendo que estava bem. O trabalho era pesado, mas ela aguentava firme. Mandava uns trocados pra gente, e aquilo ajudava a colocar comida na mesa. Só que, com o tempo, as cartas dela foram ficando mais raras. Quando aparecia, vinha mais magra, mais pálida, com um olhar cansado. Eu sentia que algo não estava certo. Um dia, ela chegou em casa tossindo muito. O peito chiava, a febre não passava. Minha mãe ficou preocupada, mas sem dinheiro. Não tinha como levar para o médico. A gente fazia chá de erva doce, colocava pano molhado na testa, mas nada resolvia. Clara continuava trabalhando, mesmo doente. Dizia que não podia parar, porque sem aquele dinheiro, a gente passava fome. Antes de continuarmos, gostaria de pedir que fique até o final do vídeo. E se está gostando, se inscreva agora no canal. Agora vamos voltar à minha história. As semanas passaram e Clara só piorava. A tosse ficou mais forte e às vezes ela cuspia sangue. Eu sentia um nó na garganta, um medo que eu não queria admitir. Minha mãe chorava escondido e Pedro olhava para Clara com aqueles olhinhos assustados. No fundo, a gente sabia, mas ninguém tinha coragem de dizer em voz alta. Foi numa madrugada fria que tudo aconteceu. Clara acordou ofegante, o rosto pálido como cera. Segurei sua mão, sentindo que estava gelada demais. Não chora, Mariana. Ela sussurrou com um sorriso fraco. Cuida da mamãe e do Pedro para mim. E então, sem aviso, seus olhos se fecharam. Minha irmã partiu ali, nos meus braços. O silêncio daquela noite me assombra até hoje. A dor foi tão grande que parecia que o mundo inteiro tinha parado. Minha mãe gritou de desespero e Pedro se agarrou em mim, chorando sem entender direito. Perdemos Clara para uma doença que tinha cura, mas que para pobre não tinha jeito. Eu prometi naquele dia, não ia deixar mais ninguém da minha família partir assim. Depois da morte de Clara, nossa casa nunca mais foi a mesma. Minha mãe já não falava tanto. Vivia com o olhar perdido. Pedro, coitado, só tinha 8 anos e não entendia por que a irmã nunca mais voltaria. Mas o pior de tudo era a fome. Com menos uma pessoa trazendo dinheiro, a comida foi sumindo. Tinha dia que a gente dormia só com um pedaço de pão seco. O inverno chegou e trouxe ainda mais dificuldade. O arroz acabou, o feijão virou luxo. Minha mãe tentava arrumar serviço, mas ninguém queria dar trabalho para uma mulher viúva e abatida. Um dia ela sentou na beira da cama e falou: "Não dá mais, Mariana. A gente precisa sair daqui." Eu olhei para ela sem entender. "Vamos para a cidade, minha filha. Ou a gente morre aqui." Belo Horizonte era um nome que eu já tinha ouvido, mas parecia tão distante quanto a lua. Eu não queria deixar a fazenda, as lembranças do meu pai, de Clara. Mas a fome não deixava escolha. Pegamos nossas poucas coisas e numa manhã fria de agosto de 1956, saímos de casa com um único destino: a cidade grande, onde talvez a gente tivesse uma chance de recomeçar. A viagem foi longa. Pegamos uma carona numa carroça até a estação de trem mais próxima. O trem era velho, cheio de gente amontoada, com cheiro de suor e saudade. Pedro dormiu no meu colo
enquanto minha mãe olhava pela janela, segurando as lágrimas. Eu sabia que ela tinha medo, mas tentava esconder. Eu também tinha, mas não podia deixar transparecer. Quando chegamos, Belo Horizonte parecia outro mundo. Prédios altos, ruas cheias de gente, carros passando pra lá e pra cá. A cidade tinha um cheiro diferente, uma mistura de fumaça e comida que me dava tontura. Minha mãe segurou nossa mão e disse: "A partir de agora, a gente começa do zero." E foi assim que nossa luta na cidade grande começou. A gente não tinha casa, não tinha nada. Passamos a primeira noite debaixo de um alpendre de armazém, enrolados num cobertor velho. O barulho da cidade não me deixava dormir, e o medo apertava meu peito. Mas eu olhava para Pedro e sabia que não podia fraquejar. A vida ia ser dura, eu sentia. Mas a gente ainda estava de pé. E enquanto estivéssemos juntos, eu não ia desistir. Nos primeiros dias em Belo Horizonte, a gente aprendeu o que era sobreviver. Minha mãe conseguiu um cantinho num barraco no Morro do Cafezal, uma casa de madeira que mal cabia nós três. O chão era de terra batida e quando chovia, virava lama. Mas era um teto. Era melhor do que dormir na rua. Minha mãe arrumou trabalho na fábrica Santa Ana, virando noite costurando tecidos. O dinheiro era pouco, mal dava para pagar o aluguel e comprar comida. Foi aí que eu tomei minha decisão. Eu também ia trabalhar. Com 12 anos, peguei uma caixa de balas e fui vender no bonde e nas ruas do centro. Andava o dia todo, debaixo de sol, debaixo de chuva. "Bala, chiclete, só um tostão!" Eu gritava na Praça 7. Tinha gente que comprava com pena, outros fingiam que eu nem existia. Mas cada moedinha que eu juntava era uma vitória. Era um prato de comida na mesa. Pedro ficava em casa, cuidando das poucas coisas que tínhamos. Minha mãe chegava tarde com os dedos furados da agulha. Às vezes nem jantava, só dizia que já tinha comido. Mas eu sabia que era mentira. Ela só queria que sobrasse mais pra gente. A cidade era dura com pobre. Tinha dia que os guardas da prefeitura corriam com a gente. Não deixavam vender no centro. Eu escondia as balas no vestido e saía correndo, com medo de perder tudo. Mas eu não desistia. Cada tostão que eu ganhava era uma batalha vencida. Mesmo na miséria, minha mãe nunca deixava de nos ensinar uma coisa. Honestidade é tudo, Mariana. Dinheiro sujo não vale nada. Essas palavras ficaram marcadas em mim. Eu podia estar vendendo bala na rua, mas nunca ia aceitar caminho fácil. Porque eu sabia que meu futuro dependia do que eu escolhia naquele momento. A vida na cidade era dura, mas eu já estava acostumada com a luta. Vendia bala o dia todo, corria da fiscalização, contava os trocados no fim da tarde. Mas teve um dia que eu nunca esqueci. Eu tava na Praça 7 gritando meu "bala, chiclete, só um tostão", quando um homem diferente se aproximou. Bem vestido, terno alinhado, sapato brilhando. Ele sorriu pra mim e perguntou: "Quanto você ganha por dia, menina?" Olhei desconfiada. "Depende. Uns 3, 4 cruzeiros quando é bom." Ele riu e disse: "E se eu te oferecer 10 vezes isso, sem precisar vender bala na rua?" Meu coração gelou. Não era normal um homem assim falar comigo. "Que tipo de trabalho?" Perguntei, tentando disfarçar o medo. Ele abaixou um pouco a voz. "Coisa fácil. Só precisa levar uns pacotes de um lado pro outro. Não faz pergunta, só entrega." Eu já tinha ouvido falar dessas coisas. E minha mãe sempre dizia: "Dinheiro fácil é o que mais custa." Balancei a cabeça e apertei minha caixa de balas contra o peito. "Não, moço. Eu tô bem assim." O sorriso dele sumiu. "Tem certeza? Isso aqui pode mudar sua vida." Engoli seco, mas firmei o pé no chão. "Minha vida eu mudo trabalhando, não com coisa errada." Ele me olhou por um instante. Depois deu um sorriso torto e saiu andando. Fiquei ali parada, o coração disparado. O
O que teria acontecido se eu aceitasse? Talvez dinheiro no bolso, comida na mesa. Mas e minha mãe? E Pedro? Como eu ia encarar eles sabendo que tinha traído tudo que minha família acreditava? Eu sabia que a vida ia continuar difícil. Mas naquele dia, eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu ia vencer do jeito certo. Quando cheguei em casa, minha mãe me olhou e sorriu, cansada. Eu sentei do lado dela e abracei forte. Ela não sabia o que tinha acontecido naquele dia, mas eu sabia. E prometi para mim mesma que, acontecesse o que fosse, eu nunca ia decepcionar ela. Depois daquele dia, eu continuei vendendo minhas balas. Mas a cidade parecia ter se tornado um lugar mais frio. Cada esquina, cada rua, parecia me testar. Mas eu não queria olhar para trás, não queria pensar nas coisas erradas que poderiam acontecer. Foi então que, num desses dias em que a solidão apertava, eu encontrei seu Geraldo. Ele estava com uma banca de livros usados na feira, na praça da estação. Era um senhor de cabelos brancos, com óculos grandes e uma barba espessa. Quando ele me viu, sorriu e me convidou. Venha ver, menina. Tem histórias que podem te levar mais longe que qualquer bala. Eu olhei curiosa, mas nunca tinha dado muita bola para livros. Não sabia nem por onde começar, mas algo nele parecia diferente. Ele me mostrou um livro pequeno, de capa amarela. O Pequeno Príncipe. Ele me disse com um brilho no olhar. Esse aqui é para você. Eu não sabia o que esperar, mas aceitei o livro, quase com vergonha de não saber nem o que fazer com ele. Seu Geraldo então disse: leia e vai ver o mundo com outros olhos. Naquela noite, depois de vender todas as balas e de fazer o jantar, eu me sentei com o livro na cama. Li o primeiro capítulo e, de repente, algo despertou dentro de mim. Era como se aquelas palavras tivessem tocado um lugar em mim que eu nem sabia que existia. A cada página, eu me via viajando para lugares que eu nunca imaginei. Aquele livro abriu uma janela no meu coração. O Pequeno Príncipe não era só uma história de um menino e uma rosa. Ele falava de sonhos, de coragem, de amor. E eu comecei a entender que, mesmo vindo de onde vim, eu também podia sonhar. Não precisava mais me contentar com o que a vida me impunha. Se aquele menino poderia viajar por tantos mundos, eu também podia buscar o meu. Eu voltei à feira várias vezes depois disso. Sempre que podia, comprava um livro com o pouco dinheiro que sobrava. Cada um era uma chave que me abria novas portas. As histórias dos livros se tornaram minhas amigas. E foi aí que eu percebi. Eu não queria mais só vender balas. Eu queria estudar. Eu queria ser alguém que sabia. Alguém que entendia o mundo. Minha mãe, apesar de tudo o que passava, nunca perdeu a esperança. Mesmo cansada, com as mãos rachadas de tanto costurar, ela sempre dizia: você vai ser mais que eu, Mariana. Eu vou te ajudar a chegar lá. Ela trabalhava o dia todo, mas nunca deixava de me incentivar a ler, a estudar, mesmo sem saber direito o que isso significava. À noite, depois de um dia difícil, ela me perguntava: o que você leu hoje, minha filha? E eu tentava contar para ela, mesmo que eu não entendesse tudo direito. Às vezes, ela ficava com os olhos marejados, como se ela visse algo em mim que eu mesma não via. E talvez ela estivesse certa. Ela via o futuro, mesmo quando eu só via o presente. Mas a vida não é fácil. O corpo de minha mãe começou a ceder. Ela não tinha mais a mesma força de antes, e eu vi ela definhando aos poucos. A tosse ficou mais constante, e os olhos dela estavam sempre cansados. Eu queria fazer mais por ela, mas o dinheiro não dava para nada. Eu tentava estudar quando podia, mas o trabalho e o cansaço me consumiam. Uma noite ela me chamou na cama, já fraca, e disse: não desista, Mariana. Não importa o que aconteça. Eu quero que você continue. Você vai ser professora. Vai ensinar o que aprendeu e dar a Pedro um futuro melhor.
Eu olhei para ela com o coração apertado e só consegui prometer com toda a minha força que eu nunca ia deixar de lutar. A dor dela, a preocupação, tudo me pesava. Mas eu sabia que tinha que ser forte. Minha mãe sempre foi o meu maior exemplo de força e coragem. E mesmo com sua saúde deteriorando, ela não desistia de nos dar o que podia: esperança. Eu sabia que por mais que ela estivesse passando por aquilo tudo, ela queria me ver conquistar meus sonhos. E eu ia fazer de tudo para não decepcioná-la. Os dias foram passando e minha mãe se tornou mais fraca. Mas a lembrança daquela noite, do olhar dela, das palavras dela, me dava forças. Eu sabia que o caminho seria longo e difícil, mas não importava. O amor que ela me deu, as lições que ela me ensinou, eram tudo o que eu precisava para continuar. Aos poucos comecei a entender que, se eu realmente queria mudar a minha vida, o único caminho seria estudar. Mas não era fácil. Eu já tinha de tudo: a rua, o trabalho, os livros. Mas a falta de tempo e o cansaço eram meus maiores inimigos. Eu sabia que tinha que aproveitar cada momento livre que eu tivesse. Comecei a estudar sozinha, à noite, depois do trabalho. Eu pegava os livros emprestados com o seu Geraldo e me enfiava no escuro do nosso barraco. Naqueles momentos, o barulho da cidade parecia desaparecer e eu me via em outro lugar. Eu começava a entender tudo o que antes parecia tão distante, tão impossível. A cada página que virava, mais forte eu me sentia. Eu sabia que não tinha condições de estudar numa escola, não com o dinheiro que a gente ganhava. Mas não importava. Eu tinha meu sonho e estava disposta a lutar por ele. A sensação de estar aprendendo algo novo, de estar crescendo, me dava forças para seguir em frente. Foi então que, com o tempo, comecei a conhecer outras pessoas. Gente que acreditava, como eu, que a educação poderia mudar o rumo de tudo. Seu Geraldo, sempre tão generoso, me apresentou a outros vendedores e professores da cidade que me deram dicas, me ajudaram com os estudos. Eles viam o potencial em mim, e isso me dava ainda mais coragem. Era como se eu tivesse encontrado uma rede de apoio que não sabia que existia. Pessoas dispostas a me ajudar, mesmo sem nada em troca. E eu me agarrei a cada uma delas, com a certeza de que, mesmo sem dinheiro, eu não estava sozinha nessa jornada. Cada novo amigo, cada conselho, me aproximava mais do meu objetivo. Eu não tinha noção de como tudo ia se desenrolar, mas sabia que estava dando o meu melhor. A luta diária não estava sendo fácil, mas a cada passo que eu dava, eu me sentia mais próxima do meu sonho. E quando eu olhava para minha mãe, que ainda tentava fazer o melhor por mim, eu sabia que ela estava ali, me vendo crescer, e isso me dava forças para seguir. Com o passar dos meses, a vida continuava difícil, mas havia algo dentro de mim que não me deixava desistir. Porém, a saúde de minha mãe, que sempre foi forte, começou a piorar de vez. Ela estava cada vez mais fraca, mais cansada, e a tosse não dava trégua. Eu sabia que algo estava errado, mas como sempre, tentei ignorar. Naquela época, as doenças eram cruéis e as condições de vida piores ainda. Eu tentava de tudo para cuidar dela, fazer o possível, mas o dinheiro nunca dava. Minha mãe, com sua fé inabalável, sempre dizia: "Não se preocupa, filha. Eu vou ficar bem. O importante é você seguir seus sonhos." Mas eu sabia que por mais que ela tentasse ser forte, o corpo dela já não estava aguentando. Eu procurava por remédios baratos, ia aos postos de saúde, mas nada parecia adiantar. A falta de recursos era como um peso nas minhas costas. Sentia-me impotente, como se todas as minhas forças estivessem sendo drenadas. E por mais que me dedicasse, o tempo parecia estar contra nós. Eu já sabia, sem querer aceitar, que minha mãe estava perdendo a batalha. Num domingo, depois de uma noite mal dormida, minha mãe não conseguiu mais levantar da cama.
O silêncio naquele momento foi pior do que qualquer dor. Eu segurei a mão dela e falei: "Não me deixa, mãe. Eu não sei o que fazer sem você." Ela me olhou com aqueles olhos cansados, mas ainda cheios de amor. "Você já sabe, filha. Só não desista, tá? Faça o que você sonhou." E foi naquele dia que minha mãe se foi. A dor, o vazio que ficou, foi algo que eu nunca consegui colocar em palavras. Eu me vi sozinha sem ela, sem aquela força que me sustentava. Mas naquele momento, eu fiz uma promessa. Eu ia seguir em frente. Ia lutar por ela, por mim, por tudo o que ela havia me ensinado. E o pior de tudo era saber que ela não veria o que eu conseguiria conquistar. A morte dela foi a dor mais profunda que eu já senti, mas também foi o combustível que eu precisava para seguir em frente. Ela me deixava uma herança invisível, a força dela, o amor, a determinação. E foi com esse amor que eu aprendi a me levantar todas as manhãs, mesmo quando o mundo parecia desabar. A perda da minha mãe foi como um furacão que arrastou tudo, mas algo dentro de mim não permitia que eu me perdesse. Eu sabia que ela queria que eu seguisse em frente, e foi isso que me manteve firme. Cada dia sem ela era um dia mais difícil, mas ao mesmo tempo era um dia que me empurrava mais perto dos meus sonhos. Eu só pensava: eu tenho que conseguir para ela. Eu continuei a estudar, dia e noite, e o trabalho não parava. A dor estava sempre comigo, mas ela foi me tornando mais forte. Cada sacrifício, cada desafio me aproximava um passo mais de algo maior. Eu não ia mais olhar para trás. Eu estava determinada a conquistar o que minha mãe sonhou para mim. Não ia ser fácil, mas nada mais parecia impossível. O tempo passou e minha jornada foi me levando a novas oportunidades. Não demorou muito para que as coisas começassem a mudar. Com o apoio de seu Geraldo, que sempre esteve ao meu lado, e com as lições da minha mãe em minha mente, consegui uma vaga em uma escola de adultos. Não foi um curso fácil, mas era a chance que eu tanto precisava. Eu me joguei nos estudos como nunca antes, e com o tempo consegui terminar a escola. Foi uma conquista pequena para alguns, mas para mim foi um dos maiores feitos da minha vida. Eu não só tinha sobrevivido, mas tinha superado, e isso me dava força para seguir adiante. Não tinha mais nada que pudesse me parar. Eu estava no caminho certo e não ia desistir. Com o diploma em mãos, finalmente consegui meu primeiro emprego como professora. Eu não podia acreditar. A minha vida, que antes parecia um emaranhado de dificuldades, agora estava começando a se transformar. Não só por mim, mas também por Pedro, que crescia comigo e que eu prometi cuidar. Cada passo meu agora era uma vitória para nós dois. Eu sabia que a luta valeria a pena. Hoje, olhando para trás, vejo que toda a dor, toda a luta fizeram parte do meu caminho. Eu aprendi a ser forte, a não desistir, a fazer o melhor com o que eu tinha. Minha mãe me ensinou que o amor é a maior força que a gente pode carregar. E, mesmo depois de tudo o que passei, eu sei que a maior vitória foi aprender a amar, a lutar e a nunca desistir de um futuro melhor. Agora, mais velha, olhando para tudo o que aconteceu, me sinto em paz. A luta, as perdas, as vitórias, tudo fez de mim quem sou hoje. Me tornei professora, o que parecia um sonho distante, mas que, com coragem e esforço, foi possível. E, ao olhar nos olhos dos meus alunos, vejo que, de alguma forma, o que passei pode inspirar outros a seguir em frente. Eu me lembro de como a vida parecia ser uma luta sem fim, de como eu achava que não ia conseguir. Mas agora percebo que cada passo foi necessário. Cada dor me ensinou algo importante, e foi através dela que encontrei forças para seguir. E o mais importante, eu aprendi que o que me sustentou o tempo todo foi o amor. O amor pela minha mãe, pelo Pedro e por todos que estiveram ao meu lado. O amor me fez ser mais forte.
Me fez continuar mesmo quando tudo parecia perdido. E ao final, foi o que me trouxe até aqui. Eu sei que minha mãe não está mais aqui, mas sinto ela comigo em cada conquista, em cada aluno que ensinei, em cada pessoa que tive o privilégio de ajudar. Ela sempre acreditou em mim, e isso, por mais simples que pareça, foi o que me manteve de pé. Hoje, olho para a minha vida e vejo que, embora eu tenha enfrentado muitas dificuldades, o que realmente importa é o que eu conquistei com elas. O que me trouxe até aqui não foi só a força física, mas a força do amor, da esperança e da coragem. Tudo o que eu passei me fez mais forte e me ensinou a valorizar o que realmente importa, o amor e a determinação. E ao olhar para os meus alunos, vejo um pouco de mim em cada um deles. Eu sou a prova de que, com amor e esforço, podemos superar qualquer obstáculo. Hoje posso dizer que sou uma vencedora, não pelas medalhas ou prêmios, mas pelo caminho que percorri, pelas pessoas que ajudei e, principalmente, pela vida que conquistei. Porque, no final, o que realmente vale a pena é o que a gente fala, com o que a vida nos dá. A vida é cheia de surpresas, algumas boas, outras duras, mas nenhuma delas é capaz de nos tirar o que realmente importa: a nossa força e o amor que carregamos dentro. Cada lágrima, cada batalha me ensinou a valorizar o que realmente é precioso, a coragem de seguir em frente e a fé em dias melhores. Não importa o que a vida tire de você, sempre há algo que pode te levantar, e isso é o que nos faz continuar. Quero agradecer a você por me acompanhar até aqui. Se minha história tocou seu coração, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever. Porque o que eu aprendi, e quero que você também saiba, é que a superação começa no amor, e juntos podemos espalhar essa força.